Ok, então, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa turma de teologia. Inicialmente, o primeiro ano é o curso básico e o segundo ano é o curso médio. O nosso seminário, ele está sempre tentando, buscando, não seria a melhor palavra, se atualizar e melhorar, para que a gente possa servir melhor no reino de Deus, os irmãos, as irmãs que têm o desejo em servir melhor a Deus. Então, nosso seminário, ele também busca se aprimorar cada vez mais. E essa turma de vocês aqui está sendo a turma de mais um aprimoramento. Por quê? Porque até a turma passada era o currículo do curso básico de 2 anos e o curso médio em 3 anos. Essa turma que está começando agora, hoje, essa turma é privilegiada, porque ela está começando com um novo currículo. E eu já vou explicar a diferença do currículo anterior para este currículo. Mas, inicialmente, vocês, como eu já conversei com vocês, vão concluir o curso básico em 12 meses. Não vai ter férias nesses 12 meses. A férias só virá quando concluir esses 12 meses, que é o curso básico. Aí, nós vamos ter um período de 1 mês de férias, e aí a gente estuda mais 10 matérias para concluir o ensino médio, o curso médio, em teologia. Quem tiver dúvida, pode acessar o nosso site, né? Aliás, eu vou até mostrar ele aqui agora, porque eu já vou falar a diferença do currículo antigo para o currículo novo. Porque esse currículo antigo, ele, de fato, ele tinha 20 matérias, e essas 20 matérias, elas foram comprimidas para ficar em 12 matérias. Por isso que será possível, então, concluir o estudo em 1 ano, né, em 12 meses. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Aí está aparecendo aí, é do nosso site, vocês também podem acompanhar, mas olha só, introdução bíblica é a mesma, como era antes, é agora. Aí, já a segunda, terceira e quarta matéria já tem uma diferença muito grande. Então, veja bem, Teologia Sistemática Elementar 1. Pode ver que está aí entre parênteses, Teontologia, Cristologia e Pneumatologia. O que isso quer dizer? Quer dizer que em um mês, vocês têm que estudar Teontologia, Cristologia e Pneumatologia. No currículo antigo, era 1 mês para cada uma dessas matérias. Era 1 mês para Teontologia, 1 mês para Cristologia e 1 mês para Pneumatologia. Então, veja bem, o que os alunos, até a turma passada, eles levavam 3 meses para estudar, vocês vão precisar estudar em 1 mês. Ok? Então, veja bem, é o mesmo conteúdo do currículo passado, só que num tempo comprimido, num tempo menor. Porque eles levavam 2 anos, vocês vão levar 1 ano. Eles levavam 20 meses, porque tinha férias. Vocês vão levar 12 meses. E aqui vem depois antropologia, hamartiologia e angelologia. Então, também, eles levavam 1 mês para cada uma dessas matérias. Vocês vão também levar só 1 mês para concluir. Então, são as mesmas videoaulas que estão gravadas, foram videoaulas gravadas ou em sala de aula presencial, ou durante a pandemia, nesse formato que nós estamos fazendo aqui agora. Eu vou compartilhando a tela e vou dando aula. E também outros professores que participaram, fazendo desse mesmo modo, acompanhando com apostila e, às vezes, com livro de apoio. Então, por isso eu pedi para vocês baixarem o aplicativo Kindle, né? Pedi para vocês também fazerem uma conta na Amazon do Brasil. Por que a Amazon do Brasil? Porque é mais barato e tem uma variedade de livros maior.
No caso do irmão Julio, que a sua língua mãe é o espanhol. Se o irmão Julio quiser pegar no mesmo tema livros em espanhol, seria também de grande valia para o irmão. Não tem necessidade de comprar somente os livros em português. A gente pode conversar à parte, eu e você, e falar qual livro que se encaixaria aqui melhor. E aí a gente colocaria, então, nesse conteúdo, um livro direcionado em língua hispana para o irmão, para poder estudar na sua língua mãe melhor, tá ok? Então tá. Então, essa é a diferença do currículo atual para o currículo passado. Terminando esses 12 meses, que são essas 12 matérias que estão aparecendo aqui, terminando esses 12 meses, a gente vai tirar um mês de férias e vamos para o curso médio. Aí você pode perguntar, professor, se eu quiser parar só com o curso básico, eu posso? Pode. Você vai ser formado em básico em teologia, sem nenhum problema, né? O que for de básico em teologia, você recebeu. Por que que a gente sempre incentiva a continuidade para o ensino médio? E eu posso dizer que 95% dos nossos alunos concluem o médio. Dificilmente alguém fica só com o básico. Foram poucas pessoas que ficaram só com o básico. Geralmente as pessoas vão para o curso médio porque aqui estão as matérias que são voltadas para o ministério. Então, pessoas que querem atuar na liderança, quem já é pastor, quem é evangelista, quem é presbítero, quem é diácono, cooperador, auxiliadora, missionárias, líderes de departamento de jovens, líder de escola dominical, líder de louvor, porque tem que ter teologia para você escolher bem as músicas, né? Tudo isso você vai ter mais aprofundado aqui no curso médio. Então, você vai ter aqui, por exemplo, educação cristã, que é uma matéria voltada para professores de escola dominical. Você vai ter aqui uma passagem maior pelos livros da Bíblia, Pentateuco, livros históricos, vai ser mais detalhado. No básico, a gente passa também, aqui no panorama do Antigo e panorama do Novo. Só que, quando é o curso médio, a gente vai mais detalhado nessas matérias bíblicas. História da igreja, cultura judaica, religiões comparadas. Por que religiões comparadas? Nós moramos no Japão. A gente vive num país que é shintoísta e budista. Aqui tem vários estrangeiros que são muçulmanos, que são hindus. Então, eu tenho que ter uma base teológica, bíblica, uma base acadêmica, para eu poder, respeitosamente, conversar com eles. E eu também ter pontos, que a gente chama de pontes, né? Pontes entre o cristianismo e a religião e a cultura deles, para que a gente possa levar Jesus para eles. Porque se eu chegar hostilizando, falando que vai para o inferno, demonstrando ódio pela religião e pela cultura deles, na hora eles vão me bloquear e vão falar, não quero te ouvir, né? Então, o apóstolo Paulo, lá em Atos 17, quando ele estava lá em Atenas, ele viu vários deuses, e ele falou, eu vim para falar do Deus desconhecido. Então, ele usou a cultura, ele falou, os vossos poetas dizem. Então, ele citou o poeta grego e tudo mais. Então, o apóstolo Paulo fez uso da cultura e da religião dos gregos para levar Cristo para eles. Por isso, a gente também vai estudar religiões comparadas, para que a gente possa falar com os japoneses, com o budista, com o shintoísta, com o hindu, com o muçulmano, de forma respeitosa e ver que a gente tem conhecimento sobre a religião deles também. E aqui, matérias voltadas para quem é dirigente de culto, para quem é pastor local de congregação, para quem trabalha atuando no púlpito, digamos assim, né?
eclesiologia, que é a doutrina da igreja, liturgia, que é como fazer a liturgia de um culto fúnebre você faz de um jeito, um culto festivo de aniversário, bodas de casamento ou aniversário de 15 anos, são cultos diferentes. Culto de missões é de um jeito, culto evangelístico é de outro, culto de doutrina é de um jeito. Então, tem a forma litúrgica e a administração eclesiástica, onde a gente vai aprender a trabalhar a parte administrativa da igreja. Muita gente sai da igreja porque ele começa a não entender que a igreja ela tem o seu lado espiritual, mas ela tem o seu lado administrativo, humano, que a gente tem que ter relatório, tem que ter relatório financeiro, tem que ter relatório de atividade, a gente tem que registrar a igreja nos órgãos competentes, a igreja tem que ter fiscalização do governo, a igreja tem que ter uma diretoria. A pessoa vai lá, abre uma porta e fala que a igreja, ela é dona da igreja, não tem um estatuto, não tem um regimento interno, não tem nada, tudo está na mão de um líder só, né? Isso daí é problemático, é errado. Então, a igreja tem que ter uma administração eclesiástica, porque ela tem que ser uma entidade séria. Nos nossos tempos, são assim. Na época de Jesus, não era. Jesus não fez a igreja organizada no sentido de pagar seus impostos, mas ele frequentava a sinagoga, e as sinagogas eram organizadas. Tinha o seu grupo de organização. Então, Deus não quer igreja clandestina, a não ser que seja num país que tenha perseguição. Então, tem perseguição na Coreia do Norte. Aí a igreja, infelizmente, tem que ser clandestina, né? Agora, se você está num país que é livre, que tem liberdade religiosa, você não deve fazer uma igreja clandestina. Ah, vou sair aqui, não concordo mais com o meu pastor, não concordo mais com a minha igreja, vou sair, vou fazer a minha igreja. Não faça isso. Existe uma ordem, uma organização em todas as coisas, e isso glorifica a Deus. Não tem aquela expressão que fala no Brasil, quem não deve, não teme? Se você faz uma boa administração, se você é transparente, presta o relatório para a igreja. Se você presta o relatório para o país, presta o relatório para a Receita Federal. Quem não deve, não teme. Então, a gente tem que ter transparência, porque isso glorifica a Deus, ok? Então, tudo isso a gente trata nessas matérias. E, por fim, aqui, o estágio supervisionado. Ficou faltando aqui, agora que eu estou vendo, ou eu não estou conseguindo ler, ou está faltando mesmo no site. Está faltando psicologia pastoral. Depois eu vou acrescentar aqui, está faltando número 23, psicologia pastoral, depois 24, estágio supervisionado. Psicologia pastoral, por quê? A gente vive em tempo que a ciência, ela evoluiu bastante e a gente já tem ferramentas para a gente poder discernir uma coisa que é um problema espiritual ou uma coisa que é um problema psicológico. Às vezes a pessoa está com uma depressão, não é demônio. Porque se uma pessoa chega com depressão na igreja e você fala que é demônio, você acrescenta mais um peso na costa de alguém que já está sofrendo. Então a pessoa está passando ali um momento difícil, uma perda, uma separação, uma coisa assim, uma falência, né? Faliu o seu negócio. Ele está ali com um peso muito, muito grave. Aí você chega e fala, irmão, a alegria do Senhor é a nossa força, você não pode ficar triste. Mas como que não pode ficar triste? Leia o livro de Lamentações e você vai ver se não pode ficar triste, então. Não é verdade? Então, a gente deve, sim, saber diferenciar quando o problema é espiritual e quando o problema é psicológico, humano, precisa tomar remédio, é um problema psiquiátrico. Então, existem essas diferenças. Por isso, a matéria é psicologia pastoral. Bem, resumindo,
o novo currículo, ele vai ter o lado bom do novo currículo. Depois vocês me dizem se tem lado ruim. O lado bom, que o curso básico levava 2 anos, agora só leva 1. Então, em 12 meses, fechou a conta, é o básico. Mais 1 ano é o médio e acabou. O que poderia ser considerado lado ruim é que tem matéria que você vai estudar 3 em 1. Tem matéria que você vai estudar 2 em 1, dois livros, 2 apostilas, 2 assuntos em 1. Esse poderia ser considerado o lado ruim, mas eu acho que a gente pode chamar de lado bom também, será que não pode? Porque, né, você tinha antes 4 videoaulas para assistir em um mês, agora você vai ter 8, 12. Isso é bom, né? Cada videoaula de 1 hora e pouco, né? Então, eu só vejo o lado bom nisso daí. Vai ser a primeira turma que vai pegar firme, vai pegar para valer. Outra coisa que eu quero falar com vocês, estudar online, ele exige muito mais dedicação do que aqueles que frequentam a escola diariamente. Porque no Brasil, você até diariamente frequenta, ou uma vez por semana. Mas por que que ele exige muito mais de você? Porque você é seu próprio que se cobra. O seu horário de ler as apostilas, o seu horário de assistir as videoaulas. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Quem aí pode, enquanto está indo para o trabalho, no carro, coloca a videoaula no Bluetooth do carro e vai ouvindo a videoaula. Não precisa nem ver a tela, só vai escutando. Quem no trabalho pode ouvir fones de ouvido no trabalho, dá o play na videoaula e vai ouvindo a videoaula enquanto trabalha. Quem está em casa, lavando louça, fazendo alguma coisa, põe lá um foninho de ouvido, só de um lado, para não ficar sem contato com a família, com o outro ouvido, né? Mas compra um fonezinho de Bluetooth, coloca aqui, vai ouvindo a videoaula. Eu sei o quanto é difícil estudar online. Eu também estudei online e eu estudo online até hoje. Eu estou para concluir uma pós-graduação aí e por aí vai. Mas eu estudo online, né? Então, tem hoje ferramentas, tem aplicativos, que se você pega a apostila aqui, que é a apostila em PDF, e você coloca no seu telefone celular, tem aplicativo que lê o PDF para você. Não sei se vocês conhecem essa ferramenta, mas se não conhecerem, eu posso passar a indicação. Ele lê numa voz meio do Google, né, uma voz um pouco robótica, mas dá para entender perfeitamente. Então, você também pode ouvir a apostila, ok? Outra coisa, você gostou do assunto, já terminou de ver as videoaulas, já terminou de ler a apostila, ainda está interessado no assunto, é claro que você já fez as suas anotações no seu caderno, enquanto isso. Mas vai no YouTube e coloca lá o assunto. Procura alguém que esteja falando. Se você quiser, eu dou dicas de pessoas, de outros pastores, outros professores, que também falam sobre o assunto. Só vou dizer para vocês terem um cuidado, né? E esse cuidado é um cuidado cuidado de proteção, não é um cuidado de domínio, um cuidado de proteção. Cuidado se você for ouvir uma outra linha teológica, porque no YouTube, na internet, tem de tudo. Então, por exemplo, o nosso seminário é um seminário da linha pentecostal. Tem seminário batista, tem seminário presbiteriano, tem seminário calvinista, tem seminário neopentecostal, e por aí vai. E até seminário de testemunhas de Jeová, que aí entra no campo das heresias, né? Testemunhas de Jeová, unicista, tem uma coisa nova que está surgindo no Brasil aí com força, que é o judaísmo messiânico, e por aí vai. Então, só tome cuidado se você jogar lá o tema e pegar uma linha, uma linha cruzada, né? Antigamente, acho que não existe mais isso, né? De linha cruzada, você ligava para uma pessoa, outra pessoa que atendia, né? Mas todo mundo aqui tem idade, com exceção das meninas que são mais jovens, e tá tudo certo.
tome esse cuidado. Então, se você quiser uma opinião minha, fala, professor, eu quero um vídeo sobre esse assunto, indica alguém? Ou então, eu achei esse cara aqui, você indica esse cara? E aí eu vou dizer, eu indico, não indico, ele é da linha pentecostal, não é? Porque com o passar do tempo aqui das matérias, você vai entender quais são as diferenças dessas linhas, tá? E por último, o curso, no final do curso, tem uma formatura. Nós fazemos uma formatura, uma cerimônia de formatura. Eu tenho gravado o vídeo da última formatura, posso compartilhar com vocês, onde o aluno, mas tem as fotos no nosso site. O aluno veste a beca, põe o chapeuzinho, esqueci o nome, capelo, e você faz toda a cerimônia bonitinha, tem um certificado. O nosso certificado do nosso curso não é um diploma de faculdade. Nosso seminário é um seminário livre em teologia, reconhecido pelo SEC. O que é o SEC? É o Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Então, a CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus, eles têm um Conselho de Educação e Cultura, onde alguns seminários teológicos, voando passarinhos aqui, onde alguns seminários teológicos, eles são reconhecidos. E eles são reconhecidos. E a criança dos passarinhos, aí eles ficam aqui. Lembrei daquele ditado lá que fala que você não pode, como que é? Você não pode evitar que um passarinho sente na sua cabeça, mas pode evitar que ele faça um ninho. Então, o seminário ele é reconhecido pelo SEC, que é o Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Não é reconhecido pelo MEC, que é o Ministério de Educação e Cultura do Brasil. Por quê? Porque uma vez que qualquer seminário teológico ele seja reconhecido pelo MEC, ele tem que seguir as diretrizes do MEC. E as diretrizes do MEC é que você faça uma faculdade de teologia que não pode ser muito denominacional. Você não pode trazer muito para a sua linha, né, teológica. Tem que ser assim uma coisa neutra. E não é essa a intuição do nosso seminário. Nós somos honestos em dizer, olha, a nossa linha pentecostal fala isso, o calvinismo fala aquilo, as testemunhas de Jeová falam aquilo, os batistas falam aquilo. A gente é claro em dizer, só que no final a gente diz, mas nós pensamos assim, a nossa igreja pensa assim, porque nós queremos que esse seminário forme obreiros e obreiras para atuar mesmo na obra, né? Principalmente no Japão. A gente está com algumas pessoas aqui que são do Brasil, mas que já moraram no Japão também. Temos alunos na Holanda e também temos em Moçambique. E são todas pessoas que estão desejosas de servir. Fala, eu quero servir na minha igreja local. Então, o nosso seminário, ele tem essa intenção, preparar pessoas que querem atuar na obra, com o entendimento do pensamento acadêmico, literário, bíblico, que tenham uma fé sólida, racional, além da parte emocional que nós somos, seres humanos, além da parte da fé, porque a fé é crer em coisas que não se vê, que não se provam matematicamente, mas a gente também tem um pensamento crítico. Então, desde já, quero deixar esclarecidos esses pontos, né? Para concluir o curso médio, você precisa apresentar o certificado do ensino médio do seu ensino médio, né, da sua escola. Quem não concluiu o ensino médio, a gente ajuda a dar dicas para você concluir o seu ensino médio. Quem já está na faculdade ou já fez faculdade, pode enviar o seu diploma, o seu histórico da sua faculdade, para que a gente deixe arquivado aqui e você receba o certificado de conclusão aqui do nosso curso médio em teologia. Quanto ao curso em teologia, alguém tem alguma pergunta? Porque daí a gente vai passar aqui para as apresentações que
eu acredito que todos entraram agora. Teve um irmão que no finalzinho ele pediu para entrar, mas acabou saindo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o curso? Só abrir o microfone e falar. Não? Então tá. Então é isso. Vamos passar para as apresentações. A gente sempre diz primeiro as damas, mas como elas podem estar um pouquinho tímidas, vamos começar com os cavalheiros, para quebrar aqui a timidez, quebrar o gelo primeiro, e aí as damas estarão mais à vontade para também se apresentar. Então vamos começar aqui. Eu vou olhar na minha tela quem aparece primeiro aqui na tela, tá? É o irmão Márcio Tsutsumi, que aparece primeiro. Irmão Márcio, por gentileza. Pode senhor para os irmãos aí. Bom dia, né? Eu sou o Márcio Mitsuo Tsutsumi, lá do estado de São Paulo, Pereira Barreto. Congrego aqui em Gumaquém, na igreja sede do pastor presidente Gessival, o pastor Jonas também, né? E os demais pastores aí, né? E quero desejar aí um bom estudo para nós todos, que Deus ponha na nossa mente toda a sabedoria, né? E eu torço para os irmãos continuar com a gente até o final. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Márcio. Hermano Julio Nakayama. Dios lo bendiga, mis amados hermanos. Yo me llamo Julio Nakayama, yo soy paraguayo y pido al Espíritu Santo que nos dé a todos la fuerza necesaria para poder concluir este seminario que estamos empezando. Es la segunda vez que estoy estudiando con el pastor Jonas. La primera vez no pude concluir y ahora tengo un desafío más grande de que ahora comencé. Le pedí al Espíritu Santo que me dé fuerzas para poder concluir. Y les animo a todos mis hermanos a que oremos unos todos por todos, o que oremos todos juntos, unos por los otros. ¿Para qué? Para que esta turma pueda concluir lo que Dios puso en nuestro corazón y podamos servir a Dios. Mucho placer. Gracias, hermano. Deus o bendiga. Seja bem-vindo. Pastor Thiago Ito Rodrigues. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui para nós é boa noite. Bom dia para todos vocês. Gostaria de externar minha gratidão ao pastor Jonas, ao pastor Gessival também, que nos permitiu poder estar participando. Estamos longe, mas pela misericórdia do Senhor, pela graça e pelo bom coração do nosso pastor Jonas e do pastor Gessival, estamos aqui dando o reinício, né? Porque em 2001, 2002, eu já fiz parte dessa escola, estivemos em sala de aula, e por motivos de forças maiores, a gente acabou não concluindo, e hoje eu louvo a Deus, porque o Senhor é maravilhoso, e eu tenho esse privilégio de poder estar aprendendo com o nosso pastor Jonas e com todos vocês. Deus abençoe, que tenhamos um ano abençoado, aprendendo muito, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Thiago. Muito obrigado. E eu vou chamar aqui sem as formalidades, eu e o Thiago, né? Jonas e Thiago, nós somos amigos desde a juventude aí. Quando eu cheguei aqui em Guma, eu tinha 17 anos de idade, e o Thiago é bem mais velho do que eu, aí ele foi me ensinando. Não é muito, não. Não é muito, não. E a gente passou a fase de jovem na igreja, foi muito legal. Fazendo aqui a turma do Brasil, Lúcia Márcia de Oliveira, apresente-se. Consegue abrir o microfone? Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus estejam convosco. Boa noite para quem é do Brasil, boa tarde quase para vocês que estão no Japão. Para mim é um grande prazer estar fazendo parte deste grupo
de teologia, do qual sempre tive o sonho de fazê-lo. No entanto, nunca é tarde para iniciar, não é mesmo? Mas agradeço aí ao pastor Jonas pela oportunidade e confesso que para mim vai ser um enorme desafio, mas nada que com Jesus e o nosso querido Espírito Santo a gente não vença. Força, resistência e muita fé. Primeiro nós decidimos, depois nós concluímos através da resistência e da fé, e com o apoio de vocês, que estou tão distante, e do nosso pastor Jonas. Será um enorme prazer fazer parte desta família. Muito obrigado, seja bem-vinda. E Obrigada. deixando as formalidades um pouco de lado, conheci a Lúcia antes de nascer. Aliás, ela me conheceu primeiro porque ela é minha mãe, né? Então está sendo um prazer inenarrável estudar junto com a minha mãe aqui. Ela está no Brasil desde 2010, se não falha a memória, mais ou menos. Então, quase 15 anos aí já que ela está no Brasil, e agora o nosso contato é online, e agora vamos nos debruçar juntos aqui nos estudos teológicos. Então, seja bem-vinda, mãe. Obrigada, filho. Dia eu te ensinei no caminho que deve andar. Hoje é com muito orgulho em tê-lo como meu professor. Espero que possa contribuir de alguma forma. Mas os livros Amém. são bons. Se o professor não for bom, os livros são bons, garanto. Então vamos lá. A próxima que aparece aqui para mim, deixa eu ver. Ono Vitória. Ono Vitória. Vitória, você poderia também ligar a sua câmera, Vitória, para que o pessoal aqui possa te ver? Ah, sim, ok. Deixa eu ver se E funciona. no final nós vamos fazer um print aqui da tela. Tá bom. Pai do Senhor, meu nome é Vitória, tenho 16 anos. Eu tô agora no ensino médio, que fala, Cocô. Aí vai ser um pouco difícil, mas vou gambatear. E que Deus venha abençoar a gente, para a gente conseguir concluir até o final. Muito obrigado, Vitória, pela sua presença. E você fez todo mundo morrer de inveja aqui agora, quando você disse que tem 16 anos de idade. De todos nós, você é a mais abençoada, viu? Amém. Vai ser a caçula aqui do grupo, e nós vamos cuidar de você, para você continuar firme. Tiver o desafio aí, se for alguma semana de prova que está difícil, você conversa comigo, Sim. a gente ajusta os dias de prova, tá? Se tiver que adiar uma semana para você fazer a prova, para não te prejudicar na escola, é só conversar comigo sobre isso, tudo bem? Tá bom, arigato. Ok, quem aparece aqui para mim agora é Rafaela Shiotsuka. Pai do Senhor, eu sou Rafaela, tenho 22 anos e que Deus abençoe esse nosso estudo, que o Espírito Santo venha nos dar muita sabedoria. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Rafa, seja bem-vinda. A Rafa a gente também conhece há muitos anos. Todo mundo aqui a gente já conhece há muitos anos, mas a Rafa, desde criancinha, vinha nos cultos, ainda era na igreja antiga, se não me falha a memória, quando vinha Yoizumi, né? Então ela era bem pequenininha e cresceu, se tornou uma mulher cristã, temente a Deus, e agora entrando aqui no estudo de teologia. Seja bem-vinda. E por último, não menos importante, como já diz o clichê, Grazi Yamasaki. Pai do Senhor, pastor. Gomen, eu não posso ligar a câmera agora porque eu tô dirigindo, tô indo pro hospital. Desculpa. Tudo Aí bem. eu vou falar por voz mesmo, tá? Meu nome é Graziela Yamazaki, tenho 23 anos e congrego na igreja de Higashi Matsuyama. Espero que a gente possa fazer esse curso e possa aprender mais de Deus. E é a minha segunda vez tentando esse curso, porque da última vez não deu muito certo por causa dos estudos que eu tive e tal, mas dessa vez eu quero concluir até o final, junto com a jovens também que estão aqui, que são de Higashi, né? A gente possa concluir esse curso juntos. Amém. Seja bem-vinda, Grazi, e eu quero deixar registrado também o agradecimento ao pastor Murilo Eda, que é um dos professores aqui do nosso seminário,
porque ele é o pastor local ali em Higashi Matsuyama, e eu sei que ele incentiva os e as jovens, a maioria feminina, né, dos jovens ali, nem sei se é a totalidade de meninas do grupo de jovens, mas a Grazi está ajudando ali na liderança desse trabalho, e tanto a Vitória como a Rafa são também de Higashi Matsuyama e fazem parte desse grupo ali. Então, deixar registrado aqui meu agradecimento ao pastor Murilo. Vocês o verão aqui nas videoaulas e também nas conversas, né? Então, sempre que tiver a matéria que diz respeito aos ensinamentos do pastor Murilo, ele vai estar aqui com vocês fazendo o tira-dúvidas e as conversas. Então, é isso. Sejam todos bem-vindos. Tem mais um casal que não pôde entrar, um casal de irmãos, e espero que na próxima vez que eles estiverem aqui, eles possam se apresentar. Ok, pessoal, vamos então para a questão introdutória. Eu pretendo aqui usar mais 1 hora de tempo para a gente falar sobre teologia, a teologia em si, e a importância da teologia. E o estudo, a questão do estudo sistemático das Sagradas Escrituras. Eu vou compartilhar a tela aqui com um slide. Ok, é um slide que está em PDF, na verdade. Bom, está aparecendo aí na tela para vocês. Ok. Vamos fazer assim, quem puder, só para eu fazer aqui um print da tela, aí vocês já ficam mais à vontade. Quem puder, a gente dá um sorriso, é como se fosse tirar uma foto. Tudo bem? Se apruma aí, passa perfume. Combinado? Então vamos lá, 3 segundos. 3, 2, 1. Foi. Muito obrigado. Para a gente poder compartilhar e também deixar registrado esse momento. Deixa eu só colocar aqui, para não perder. Pastor, também, para trabalhar, Hum. é que eu vou entrar do trabalho às 12h e eu vou ter que sair de casa mais 11h30. Tudo bem. Aí, Dá também, né? Tranquilo. Eu estou gravando e aqui é uma aula introdutória, para a gente poder entender o curso, para vocês se conhecerem, e o estudo para valer vai ser na plataforma, Tá que eu bom. vou apresentar ainda hoje. Então, vou fazer assim, antes de eu passar o estudo, deixa eu apresentar a plataforma, porque daí a Vitória pode sair depois mais tranquila, tá? Deixa eu só trocar aqui, então. Obrigado. Só um pouquinho. Oi. Oi. Talvez eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo também, mas eu vou estar escutando por áudio, tá? Tá, tudo bem. Então, aproveitando enquanto vocês estão aqui, cadê? Compartilhar a tela. Aqui. Eu pedi para vocês baixarem os aplicativos que estão lá no site, e um deles foi o Classroom. Todos baixaram o Classroom? Levanta a mão aí, sim. Sim, 1, 2, 3, todos. Beleza, obrigado. Então, eu vou mandar esse código aqui para vocês, mas se vocês já quiserem anotar aí, tá aparecendo ali. Olha, a Grazi apareceu agora. Vamos refazer a foto para a Grazi entrar também? Vamos? Aqui é inclusivo, viu, pessoal? A gente inclui todo mundo. Então, vamos lá. Vamos refazer o sorriso. Se ajusta na câmera. Em 3 segundos. 3, 2, 1. Foi. A Grazi aparecer. Deixa eu salvar a foto. Pronto. Então, eu dizia aqui para você, no Classroom, no seu aplicativo Classroom, você pode acessá-lo no smartphone, no tablet e no computador, no notebook ou computador.
No computador, é do jeito que está aparecendo aqui na tela, aqui para vocês. Está aparecendo, se você for ver ali no... Aqui, acho que aparece meu cursor para vocês. Aqui no lado direito aqui, onde está logado, você vai clicar aqui, Google Apps, e vai aparecer aqui, Google Sala de Aula. Aí é só você entrar aqui. Então, você acessa o Classroom ou Google Sala de Aula no próprio navegador do Google Chrome, tá? Então, é bem fácil. Quem fez o login, quem fez o download no smartphone ou no tablet, você vai fazer um login com seu e-mail. Todo mundo aqui tem Gmail? Se tem, levanta a mão. Quem tem Gmail? Ok, então todos têm Gmail. É aquela conta que você acessa o YouTube, né? Essa mesma conta, você faz login no Classroom. E aí você vai clicar no participar da turma. Vai ter um botãozinho de mais. Quando você clica nesse botãozinho de mais, ele aparece ou participar da turma, aqui, ó, ou participar da turma, ou criar turma. Você não vai criar uma turma, você vai participar da turma. Quando você clica participar da turma, ele vai pedir o código. E o código é esse código. Veja que está feito login aqui na tela, né? Está feito login. Então, você vai pegar esse código que eu estou passando para vocês aqui agora, que é esse código aqui, ó, e você vai entrar com esse código. Quando você entrar com esse código, vai aparecer essa tela que está aqui, o mural. É como se fosse um mural de verdade, onde você chega e prega as coisas ali naquele mural. O ideal não é ver pelo mural, o ideal é ver pelo atividades. É só você vir aqui, atividades, e ele vai aparecer por assunto, ó, atividade. Então, a primeira matéria que você vai estudar é essa daqui, Introdução Bíblica. A segunda matéria que você vai estudar é esse daqui, Teologia Sistemática. E aí, com o tempo, vai aparecendo aqui, vão aparecendo as outras matérias. Por enquanto, eu deixei só duas, para não ficar confuso, mas com o tempo vão aparecendo as outras. Por exemplo, tudo que for relativo à introdução bíblica vai estar aqui. Então, aqui você clica, já tem a videoaula, vai ter a playlist no YouTube, só quem tem o link que pode assistir. Esses vídeos não ficam abertos lá na página. E aqui tem a apostila, onde você vai clicar e vai ter a apostila para você ler. Se você tem impressora e quer imprimir em casa para você ler, riscar, rabiscar, tudo bem também. Teologia sistemática, que é uma dessas matérias que estão matérias juntas, né, 2, 3 matérias, quando você clicar em apostilas, aparecerão 3 apostilas. Você deve ler as 3. De preferência, nessa ordem que está aqui. Opa, nessa ordem aqui, ó. Teontologia, cristologia, pneumatologia. E também, quando você clicar em videoaula, vai aparecer não, aqui é a introdução bíblica, desculpa. Só entrou um link. Não, aqui é a introdução bíblica, estou no lugar errado. Aqui. Vão aparecer as 3 videoaulas. Então, a videoaula de teontologia, playlist, com 4 videoaulas, as videoaulas de cristologia, com 4 videoaulas, e as videoaulas de pneumatologia, com 4 videoaulas. Tudo isso é uma matéria só. Tudo isso deve ser feito dentro do mês que tiver marcado. Irmão Julio, tem uma pergunta? Pastor, la apostila dá para fazer copy no 7-Eleven? O sea, tem um permiso? Sim, por seu teléfono dá para fazer. Porque eu uso, como fala, o pendrive. Uhum. Porque às vezes que quando você baixa um PDF no pendrive não dá para imprimir no 7-Eleven. Está aberto para imprimir. Sim. Arigato, somente essa pergunta. Sim, essas apostilas, elas só não podem ser compartilhadas, né, ou vendidas.
Amém. pode. Mas para você imprimir, riscar, rabiscar, fica à vontade, é tua, tá? Amém. Arigato. E, então tá, então fiquem atentos, porque nós vamos ter um calendário, eu vou pegar o calendário aqui para vocês, que é esse calendário aqui, tá aparecendo na tela? O calendário, tá, né? Esse calendário eu vou mandar para vocês, nós vamos criar um grupo, e até eu já queria perguntar aqui, se a gente faria esse grupo no Facebook ou no WhatsApp, mas eu acho que é mais fácil no WhatsApp, né? Todo mundo usa o WhatsApp? Levanta a mão, todos, todos. Então, eu vou fazer um grupo no WhatsApp, e ali é onde a gente vai se comunicar. Eu vou mandar, você salva esse cronograma aqui, e também, ó, dia de prova, eu mando uma mensagem, alguma coisa que eu acho interessante, eu mando lá. Vocês também podem fazer isso, eu só peço para que só compartilhe coisas referentes à matéria, né? Não vai mandar nada de política, ou veja o que o pastor não sei o que falou. Não é, faz isso na sua rede social, fica à vontade. Coisas que tenham a ver com a matéria, você pode fazer, tá? Meu garoto, diga, meu filho. Tudo bem? Coisas que tenham a ver com a matéria, tá? Grazi, levantou a mão? Amém, pastor. É que eu vou ter que sair agora, por causa que eu tenho que ir pro médico, Tá. tá? Desculpa. Daí, Diogo, vai lá. Vai estar gravado aqui, eu compartilho o link com você, tá? Tá bom, arigatou, pastor. Deus abençoe. Boa consulta lá, que você fique bem. Boa Obrigada. recuperação. Obrigada, pastor. Tiago? Levantou a mão? Não, na verdade, eu estava pedindo Deus abençoe ela e dê tudo certo. Deus abençoe a graça. E aqui, no nosso calendário, não sei se vocês conseguem ler, por exemplo, Introdução Bíblica. Hoje, 31 de agosto. Quando vai ser a prova de Introdução Bíblica? 28 e 29 de setembro. Por que está falando 28 e 29? É um sábado e um domingo. Porque vai aparecer um botão ali no Classroom. Ele vai aparecer aqui. Eu não estou conseguindo recolher isso daqui. Ele vai aparecer aqui, Introdução Bíblica, apostila, videoaula. Parece até que travou aqui, né? Deixa eu dar um refresh. Aqui. Ele vai aparecer apostila, videoaula, e vai aparecer trabalho. Ou então vai aparecer prova. Na primeira matéria eu não dou trabalho. Mas a partir da segunda já tem trabalho. O trabalho você tem que fazer e entregar dentro da própria plataforma. Isso tudo eu vou ensinando vocês aos poucos. Mas a prova vai aparecer aqui. Prova. E como que é a prova? A prova, ela é de marcar X, digamos assim. É uma prova, na sua maioria, aqui, ó, avaliação. Ela é, na sua maioria, coloca o seu nome, na hora de fazer a prova, na maioria de marcar a opção correta, múltipla escolha, né? Coloca seu nome, próxima, vai para a próxima. Aí vai ter aqui, ó, do jeitinho que você fez o formulário, vai aparecer a pergunta. Qual é a capital do Japão? Coloca Tóquio. Qual o nome do primeiro livro do Novo Testamento? Mateus. Aí qual o nome do primeiro livro da Bíblia? Gênesis. Qual a cidade onde Jesus nasceu? Vamos supor que você coloque errado, Jerusalém. Qual é o último livro da Bíblia? Vamos supor que você coloque errado, Judas. E você vai enviar. Quando você clicar em enviar, eu vou fazer a correção. Vai aparecer avaliação terminada. Quando fala encaminha teu professor, é que você faz uma entrega ali na hora. Eu já vou explicar também. Mas só feito isso aqui, sua prova já está feita. Você vai esperar que esse resultado ele vai aparecer no seu Classroom. Então, tanto no celular, no smartphone, quanto no tablet, quanto no computador, você pode
acessar suas notas. Você vai receber ali a sua nota. E você também entrega o trabalho. Então, nesse dia aqui, que está marcando 28 e 29 de setembro, nós vamos ter essa conversa aqui. E vai ser sempre nesse horário, ou sábado 10 da manhã, ou sábado 9 da manhã, aqui do Japão. Por quê? Porque eu também tenho as outras turmas, que eu atendo, às 11 e à 1 da tarde. Então, são 2 horas para cada turma. Como eu também preciso atender as outras turmas, então são 2 horas. Agora, também eu quero dizer para vocês, tem sido uma dificuldade a gente conseguir reunir todo mundo no mesmo horário. Pode ver aqui que tem um casal que não conseguiu entrar, outra pessoa que conseguiu entrar depois, que estava trabalhando e que também não ia conseguir muito. Aí tem aqui quem vai sair para trabalhar daqui a pouco, tem o outro que estava no hospital, porque é o dia que dá, é o dia que pode ir, tem outro que também vai sair. Então, assim, não tem sido fácil reunir as turmas para fazer isso aqui. Uma vez por mês, agora imagine fazer isso todo sábado. Então, assim, a gente entende que nos nossos tempos, uma reunião presencial, ela tá muito difícil de se fazer. Então, por isso, peço que vocês assistam às videoaulas todas e leiam as apostilas inteiras. Não deixe pela metade a apostila. Não assista a videoaula pela metade. Por quê? Porque quando a gente se reunir, como eu estou falando aqui, no dia 28 e 29, eu não vou dar aula de novo. Porque teve aluno das outras turmas que falou assim, professor, pensei que você ia dar um resumo. Eu falei, não, você já assistiu às aulas e já leu as apostilas. É que foi muito corrido, eu não consegui pegar na apostila esse mês. Então não vai dar. Você teve o mês inteiro para ler a apostila, e você quer, no dia da prova, que o professor chegue e te dê um resumo, praticamente as respostas, eu não vou fazer isso. Então, eu não quero alunos. Vocês sabem o que significa a palavra aluno? A palavra aluno quer dizer sem luz. Sem luz. Então, é como se o professor pegasse uma tocha e acendesse a luz na cabeça da pessoa. Não é isso que a gente quer. Nós queremos estudantes. A gente fala o termo aluno porque é comum falar aluno. Mas eu quero estudante. O que é um estudante? É quem estuda. Assistir aula é uma coisa, estudar é outra. Então, eu estou convidando vocês para estudarem teologia. Não para assistir aula de teologia. Não para ser aluno de teologia. Para serem estudantes de teologia. Então, lá no grupo, quando a gente fizer um grupo, eu começo a mandar mensagens, falo, já passou uma semana, já chegamos na metade do mês, espero que já tenham lido. E se vocês puderem, coloquem comentários, falam, esse trecho da matéria foi legal, esse trecho da videoaula foi legal, porque ali no grupo, um vai incentivando o outro. Então, quando chegar aqui no dia 28 e 29 de setembro, nós vamos conversar sobre a matéria. Nós vamos tirar dúvidas. Vocês vão fazer perguntas ou vão fazer comentários. E quando um falar, o outro também pode rebater ou debater a ideia. Então, vamos supor aqui que o irmão Márcio, ele fala assim, eu acho que para mim é assim. Aí a Vitória fala, não, eu não vejo assim, eu penso diferente. O irmão Márcio não vai ficar ofendido, porque a Vitória falou que pensa diferente. Pastor Tiago pensa de um jeito, aí a irmã Lúcia pensa do outro. Não vai ficar sentido. Ele não gosta de mim, não vou com a cara dele. Por quê, irmãos? Porque o seminário é o lugar de debater ideias. Certo? Se alguém vai lá e faz uma pregação no púlpito, e eu saio falando dele, aí é uma coisa diferente, porque a pregação é uma coisa doutrinária, tal. O seminário é o lugar da gente colocar a cabeça para pensar. E tem um provérbio bíblico que eu lembrei agora, que fala assim,
como ferro com ferro se afia, assim é o rosto do amigo. Então, você tem que bater 2 ferros para os 2 saírem afiados. Quando a gente debate teologia, debate ideia, nós 2 também saímos mais afiados das ideias. Então, aqui é o lugar para a gente concordar e discordar dos pontos de vista. E vocês vão ver que tem temas bíblicos e tem temas da teologia que não tem uma resposta exata. Tem temas da Bíblia e tem temas da teologia que a gente diz assim, pode ser esse e pode ser esse. Tem autor que crê nesse, tem autor que crê nesse. Tem igreja que crê nesse, tem igreja que crê nesse. Por quê? Porque a própria Bíblia, ela não dá detalhadamente o embasamento para você afirmar, é esse, ou para dizer, é esse. Então vai ter assunto que eu vou te falar assim, eu discordo da Rafa, e tá tudo certo. Ela crê do jeito dela, eu creio do meu jeito, e tá tudo bem. Nem ela é uma herética, e nem eu sou um herege, né? Então, isso daí é apostasia, é heresia. Não, não é. É só um ponto de vista diferente, porque a própria Bíblia não foi clara o suficiente a respeito daquele assunto. Eu tenho um amigo que ele fala assim, quando alguém diz assim para ele, mas tem coisa que não está na Bíblia. Aí ele fala, não está na Bíblia mandando você escovar os dentes. Você escova? Então tem coisa, mano, que a gente tem que ter senso de lógica, né? Tem que ter cabeça para falar. Como que a Bíblia vai falar? Não está falando de videoaula na Bíblia, né? Então, tem coisa que a Bíblia ela não fala, tem coisa que ela não é clara. Os dinossauros, está falando uma coisa de dinossauro na Bíblia? Tem lá um trecho de Jó que fala do behemote, de um animal que tem uma cauda como um tronco e tal, mas não é base o suficiente para falar dos dinossauros. E só por isso os dinossauros não existiram? Existiram, tá aí um monte de fóssil para todo lado. Então, no seminário acadêmico, nós vamos ter conversas, discussões, debates, que elas não são doutrinárias igual é na igreja, porque na igreja a gente chega e fala assim, pastor, pode ou não pode? Aí o pastor fala, pode. Então tá bom, então eu vou fazer. Pastor, pode ou não pode? Não pode. Então tá bom, então não vou fazer. Na igreja, doutrinariamente, é assim. No seminário teológico, é um ambiente de conversas e de discussões e de ideias. Então, deixar combinado. Dia 28 e 29 de setembro, nós vamos nos sentar aqui, vamos nos reunir e vamos conversar e tirar dúvidas sobre a matéria Introdução Bíblica. Não vou dar aula. Não vou dar um resumo. Você já vai chegar estudado. Eu e você vamos estar no mesmo patamar, porque você já vai saber tanto quanto eu. Combinado? Então tá. E aí, terminou a prova no dia 28 e 29. Por que 28 e 29? Porque fica aberto. Se você trabalhar sábado, faz a prova no domingo. Mas eu vou dizer uma coisa aqui. Faça a prova nesses 2 dias. Se acontecer assim uma coisa muito grave, aí você faça em outro dia. Você fala comigo, pastor, vou ter que fazer em outro dia. Mas, por favor, faça nesses 2 dias. Por quê? Porque eu tenho um tempo limitado. E quando eu tiro o meu tempo para sentar aqui nesse computador para lançar as notas, eu tenho que lançar a nota de todo mundo. Quando um não faz a prova, eu vou ter que, de novo, arrumar outro tempo para eu sentar aqui e fazer a mesma coisa de novo. Então, eu trabalho 3 vezes, e aí você não pode reclamar se a sua nota for demorar para sair, tá? Quem faz a prova no dia, no prazo de 1 semana, eu lanço a sua nota. Pode ser que eu lance na segunda, pode ser que eu lance na quarta, mas até o outro domingo, em 1 semana, a tua nota vai estar lá. Agora, se você fizer a prova em outro dia, em outra ocasião, aí quando eu puder sentar aqui no computador para lançar a sua nota, eu vou fazer, mas eu não prometo data. Então, por favor, siga este calendário, tá? E aí, vai aparecer então, para concluir aqui, para deixar liberado para quem quiser sair já. Deixa eu voltar. Tela. Quando você fizer a prova, aqui. Voltando para a turma.
Se vocês já pegaram esse código, faz aquilo que eu falei. Cola lá na turma, clica no botãozinho de mais, participar da turma e cola esse código. Se não, eu vou mandar lá no grupo. Eu vou fazer o grupo e vou mandar. OJLZUDV. Não é I, tá? É L. Tudo letra minúscula. OJLZUDV. Assim que você fizer isso, clica aqui em atividades, vai aparecer aqui. Pessoas. A Grazi já entrou, ó. Aparece vocês aqui, ó. Certo? Notas. Ainda não tem, vai aparecer aqui as provas e vai ter as notas de vocês. Professor, um vê a nota do outro? Não. Cada um só vê a sua própria nota. Apesar que eu era favorável que todo mundo visse a nota de todo mundo. Estou brincando. Já pensou? Coisa terrível. Então, vai ter a sua nota, só as suas notas, tá? Matéria por matéria, você vai acompanhar a sua nota e você vai ter seu histórico bonitinho. A média para passar é a média 6. Ok? Quem tira 5 recebe um trabalho para complementar a nota e virar 6. Quem tira menos que 5, 4, 3, 2, 1, 0, é porque não entendeu a matéria. Então, você vai ter que refazer essa matéria. Em uma data posterior. Aí a gente marca. A gente marca, ó, você vai ter que refazer essa matéria, vai ficar para o mês tal. Ok? Média 6, 6 para cima, passou. Quem tira 5 faz um trabalho, complementa a matéria. E é isso. Da parte aqui dos aplicativos é isso. O Kindle é para que você possa ler o PDF. As apostilas você pode salvar no Kindle. Quando está lá, abrir PDF, você vai escolher qual aplicativo abrir. Se você abrir no Kindle, os seus livros vão ficar assim, ó. Deixa eu compartilhar meu Kindle aqui com vocês. Para quem nunca usou, né? Aqui. Esse aqui é meu Kindle. Então, quando você coloca um PDF, igual esse aqui, é porque eu baixei o PDF e coloquei o PDF, certo? Quando tem essas capas aqui bonitas, é porque eu comprei o livro na Amazon. Isso aqui foi minha filha. É porque eu comprei o livro na Amazon. Então, se você também começar a comprar livros, você vai ter a sua biblioteca, né? E todos esses livros aí estarão à sua disposição. Então, vai ficar assim, as apostilas vão ficar assim, ó, pneumatologia, é uma das apostilas do seminário, vão ficar assim. E você clica e você vai poder ler a apostila, do jeito que está aqui. Então, é por isso que eu indico você usar o Kindle, porque você tanto pode comprar livros baratinho na Amazon, como você também pode usar para o PDF, tá? Ele tem dupla utilidade. Alguma pergunta sobre esses aplicativos? Tudo certo? Da Job? Então tá. Olha, eu vou falar rapidinho, é quase meia-noite lá no Brasil, o pessoal vai querer dormir já. A Vitória daqui a pouquinho tem que sair para trabalhar, fica à vontade, tá, Vitória? E o Márcio também, que daqui a pouquinho tem que sair, mas vai ficar ouvindo. Eu quero falar rapidinho, eu tenho 10 slides para falar rapidinho, não vou me demorar. Vamos ver se eu consigo terminar em 20 minutos. Pode ser? Então tá. Então vamos lá, me deem 20 minutos. Até 11h30. Deixa eu compartilhar o slide aqui. Para vocês verem como está difícil juntar todo mundo, né? No mesmo horário. Por isso as aulas devem ser gravadas mesmo. E tenho certeza que vocês vão gostar. Cadê? Achei. Falar um pouco sobre a importância do estudo da teologia, né? Então, a teologia, ela é essencial, é uma disciplina que nos permite compreender melhor a natureza de Deus.
da fé cristã e da aplicação dos princípios bíblicos. Então, todo mundo sabe, né? Teologia, tel, Deus, logia, estudo. Aí tem um grande teólogo, que foi Tomás de Aquino, um dos principais teólogos que moldou, formou a nossa forma de crer, que ele fala assim, mas como que se estuda Deus? Porque quando você vai estudar algo, você tem o objeto a ser estudado. Então, se eu tenho aqui, vamos supor, algo que seja químico, eu tenho aqui pó de ferro. Qual que é o jeito certo de eu estudar o pó de ferro? Aí, os químicos sabem que tem uns produtos onde eles colocam o pó de ferro e mexe para lá, mexe para cá e coloca o microscópio e esquenta e esfria, tal, faz todo tipo para saber como que aquele objeto é estudado. A mente humana, a psique, a psicologia, como que eu estudo? Eu faço a mesma coisa? Eu jogo água na cabeça da pessoa, mexo para lá, mexo para cá, coloco no microscópio? Não, né? A psicologia, ela vai usar uma outra forma, ela vai usar a análise do comportamento humano, como se comporta, o que aquela pessoa faz, o que ela fala, quando ela fica brava, quando ela fica feliz, é outra forma de estudar, porque é um outro objeto. Deus passa a ser, então, na teologia, entre aspas, o objeto a ser estudado. E aí, não tem como a gente estudar Deus que não seja através das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque é a forma que ele se deu a revelar. Então, eu experimento Deus na minha prática de fé, eu oro, eu me concentro, eu medito, eu me alegro, eu choro na minha comunhão com Deus, mas se eu não pegar o livro e não ler a sua história, eu não vou conhecer as características desse Deus. Então, Deus se dá a revelar e a gente precisa fazer o nosso estudo aprimorado. Quando a gente fala da Bíblia, o ensino das Escrituras, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós vamos ver aí que tem gente que diz que ela não é a palavra de Deus, que ela contém a palavra de Deus, ou que ela se torna a palavra de Deus. Para a gente, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela contém os ensinamentos de Jesus, os relatos da história de Israel, os escritos dos profetas, as cartas dos apóstolos e muito mais. Então, a Bíblia ela tem uma estrutura que vocês vão aprender aqui com o passar do tempo, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, livros de biografia, livros da revelação, de Apocalipse. Tem formas, cada livro, cada Bíblia, cada texto da Bíblia tem o seu estilo literário. Vitória, levantou a mão? Sim, eu vou debaixo da escola, do trabalho, vou continuar escutando no fone. Ok, combinado. Obrigado. Tá bom, bom trabalho. Cuidado no caminho. Amém. Então, a importância do estudo. A importância do estudo é fundamental para o crescimento espiritual. Pessoal, não tem como a gente ter uma fé mais crescida se a gente não estudar a Bíblia nos seus pormenores. Preste atenção, qual é a diferença quando você vê, assim, um pastor muito, muito experiente, e você vê que ele tem ali uma fé madura, tal. Eu posso dizer assim, no Brasil, isso melhorou muito no passar dos anos, mas eu poderia dizer quase 100%, vai. Todos eles fizeram um curso de teologia. Tem a base da experiência, tem a base da convivência, tem a maturidade com os anos que você vai passando dentro da igreja, mas todos têm uma base teológica também. No mínimo, um curso básico de teologia tem. Então, dá muita diferença quando você vê um pregador, um pastor, que prega, tendo já feito o curso de teologia, sabendo utilizar as ferramentas da hermenêutica, que é uma matéria muito legal, que ensina esses livros que vocês estão vendo aqui atrás de mim, ó. Esse vermelho aqui, comentário bíblico, versículo por versículo do Antigo Testamento.
Esse aqui, comentário bíblico, versículo por versículo do Novo Testamento, esse azul. Esse aqui é uma enciclopédia bíblica, e de filosofia e de teologia. Aqui são bíblias de estudo, Aqui é um comentário e tal, e aqui é uma enciclopédia geral, não só dos nossos dias, né? E eu tenho aqui a história dos hebreus, alguns livros de história dos pais da igreja, e eu tenho outra bibliotequinha dessa daqui, desse lado esquerdo, só que não aparece aqui na tela. Então, esses livros aqui, tem um dicionário bíblico aqui em cima também, esses livros, eles são os lugares onde os pregadores vão procurar informações na hora de fazer a sua pregação, a sua mensagem. Então, o pastor que prega, ele não só lê a Bíblia e fala, eu entendi isso, entendi aquilo, e faz o esboço. No início é assim. Todo mundo começa pregando assim. Mas chega uma hora que ele tem um limite. E qual é o limite? O limite é a sua própria imaginação. Por quê? Porque ele pode fazer conexões que não são nada bíblicas. Então, ele precisa dessas ferramentas de pessoas que estudaram o hebraico, estudaram o grego, e trazem um ponto de vista sólido para que eu coloque isso no meu esboço, e aquilo que eu compreendi na minha imaginação, na minha revelação da palavra, que esteja de acordo com aquilo ali. Vou citar um exemplo. Uma vez um pregador pregou numa igreja, não vou falar onde, mas eu estava. E ele disse assim, que os discípulos estavam lavando a rede no mar da Galileia. E ele disse que tinha que lavar a rede porque tinha muito sal. Porque o mar ele tem sal. E o mar junta o sal na rede e os discípulos estavam lavando. E ele passou a pregação inteira falando, tem que lavar a rede para Deus, tem que ter o serviço para Deus, tal. Quem estuda teologia sabe que ele estava cometendo um erro. Mar da Galileia, apesar de ter o nome de mar, ele não é feito de água salgada. Ele é um lago de água doce. Então, quem não conhece, vamos dizer assim, o povo, as pessoas que estão sentadas ali, ouvindo a pregação, deram glória a Deus, se alegraram, era um pregador bem pentecostal. E tal, só que eu e outras pessoas que já fizeram um curso de teologia falaram, ele baseou a pregação dele inteira numa informação errada. Se ele tivesse feito a matéria Geografia Bíblica, ele saberia que Mar da Galileia só tem esse nome de mar porque ele é muito grande, ele é muito amplo. Mas, na verdade, é um grande lago de água doce. Entende que tem coisinhas técnicas que fazem a diferença? Então, quem faz teologia sabe quando alguém está pregando com base ou sem base. Né? Então, quando você vê pastor falando assim, porque no grego essa palavra significa isso, quer dizer que aquele pastor sabe grego? Não. Ele usou um desses livros aqui para ver o que significa no original grego, e ele colocou essa informação lá no esboço dele, e agora ele está pregando. Esse cara está certo. Por quê? Porque ele está embasando nos originais da Bíblia. Então, quando o debate fica em alto nível, não tem para ninguém. Ou você tem uma base teológica sólida, ou você dá tchau para o debate, senta, ouve e dá glória a Deus. Agora, se você não quer se contentar só com isso, você quer ir para esse debate em alto nível, então tem que se preparar. E aqui no nosso curso, nós vamos preparar você para isso, tá? Para que tenha um embasamento sólido. Continuando, a inspiração divina. A Bíblia é inspirada por Deus, então não é um livro comum, né? É o próprio Deus quem fez essa inspiração, e por isso nós devemos ter sempre a direção do Espírito Santo. Eu vou falar rapidamente aqui, o valor do estudo das Escrituras para os judeus. Existe uma tradição rabínica, onde eles escreveram, tem a Torá, tem a Taná, que é o Pentateuco e os profetas, tem a Mishnah, que são os mandamentos, tem o Talmud,
toda a tradição rabínica. Eles frequentam as sinagogas até hoje para estudar a Torá. E os judeus valorizam muito a educação. Todos aqui já devem ter ouvido falar que com 13 anos de idade, o garoto judeu, ele passa pelo bar mitzvah, onde ele já demonstra certo conhecimento da Torá, né? Então, isso é importante para que ele possa entrar numa maturidade já tendo conhecimento. Então, o cristão estuda a palavra de Deus, mas a gente vem de uma base, de um povo que já fazia isso há muito tempo atrás. Tanto é que os judeus são chamados de o povo do livro. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas os judeus são chamados o povo do livro, o povo do livro. E por muito tempo, quando os evangélicos no Brasil andavam com essa Bíblia aqui, essa é a minha primeira Bíblia. Eu tenho até hoje. E as Bíblias, assim, sempre capa preta, com o zíper e tal. E tem aqui, ó, na época não tinha índice, minha mãe fez o índice aqui para mim, ó. Porque eu tinha 13 anos de idade, e eu não sabia ver a Bíblia sem o índice, ela recortou aqui e fez o índice. Situação difícil no Brasil, né, comprar uma Bíblia e tal, e aí, mas eu tenho até hoje. Então, os crentes andavam com a Bíblia de capa preta, e teve muitos lugares que a Bíblia falava assim, aquele povo que anda com livro, o povo do livro. Então, os evangélicos também ficaram sendo chamados de povo do livro. Então, irmãos, que coisa boa a gente ser conhecido como alguém que tem um livro para ler, né? A gente vem de um país que, culturalmente, não sei se vocês sabem dessa informação, 52% das pessoas com mais de 20 anos no Brasil não concluíram o ensino médio. Então, a gente vem de uma cultura onde a leitura não é muito comum. Então, se alguém passou por isso, não se sinta culpado, não se sinta diminuído. Por quê? Porque a gente vem dessa cultura, e a cultura influencia a gente. Então, eu conheço muitas pessoas que falam, pastor, eu não gosto de ler. Na outra turma, uma pessoa me perguntou, o que eu faço para começar a gostar de ler? Eu digo, leia o que você gosta primeiro, leia um assunto que você te interessa. Leia uma coisa que você precisa. Vai se tornar pai, leia lá como criar filhos. Procure coisas que você precisa, que te interessa. E aí você vai aprender a gostar de ler. Então, o povo judeu faz isso. Daí nós vemos as palavras de Jesus, quando a gente chega no Novo Testamento. Jesus falou muito, né? Ensinou parábolas, ensinou metáforas, deu ensinamentos fortíssimos, tanto é que Jesus é Jesus, ninguém é igual a ele, né? E ele fala que quem obedecesse, quem cresce na sua palavra e guardasse a sua palavra, ele e o Pai estaria nele, e ele também estaria no Pai, né? Então nós estamos em Cristo, e em Cristo estamos no Pai, e a sua palavra está em nós. Então, por isso, Jesus é importante, porque Jesus também valorizou o estudo da palavra. Aí a gente vê uma continuação, os apóstolos, no livro de Atos, para frente, os apóstolos obedecem o mandamento de Jesus, né? Vocês devem ir e ser testemunha em todo o mundo, pregando o evangelho e ensinando a todas as nações. Então, os discípulos, eles escrevem cartas, falam das escrituras, que à época era mais o Antigo Testamento, né, que eles tinham em mãos. Com o tempo, as cartas deles viraram também o nosso Novo Testamento, mas eles tinham grande zelo por ensinar. Quando você lê Atos, o apóstolo Paulo, ele para numa cidade e fica 2 anos ensinando. Ele para em outra cidade e fica 3 anos ensinando. Quando ele ensina um grupo de pessoas, ele fala, agora eu vou embora, eu vou abrir outra igreja em outro lugar, vocês serão os presbíteros aqui, os pastores aqui. E ele vai embora, deixa aquele pessoal ali para evangelizar, para ensinar, e depois ele manda a carta. Saudades de vocês, quando estive convosco, né? Então, Paulo fez esse trabalho de apóstolo, valorizando o ensino da Bíblia Sagrada, né? Então, tanto o Evangelho e as cartas são pessoas que estavam se importando com o estudo.
E aí depois, quando acaba a Bíblia para a gente, que acaba em Apocalipse, vem o período que a gente chama ali da igreja primitiva, é chamado os pais da igreja, né? E aí os pais da igreja e a construção da teologia. Aí entra o que a gente chama da tradição cristã. Então, a gente tem um problema aqui dentro, um problema interno do cristianismo, que é o quê? Que a igreja católica, ela toma para si esse período e ela fala que é tudo dela, né? Como a igreja protestante saiu da igreja católica, então a gente fica com esse probleminha aqui, mas vocês vão ver mais para frente, vai ter uma matéria chamada História da Igreja, onde nós vamos estudar cada século, desde que Jesus morreu até os dias de hoje, o que foi que aconteceu. E aí, se vocês quiserem, um desses livros aqui que eu não estou vendo muito bem, eu acho que é esse aqui, que eu estou apontando, ele fala sobre os pais da igreja. E aí você vai ver quem foram os primeiros pastores depois dos apóstolos. Quando os apóstolos morreram, quem foram os primeiros pastores? E como eles moldaram a teologia cristã como a gente crê hoje. Alguns desses principais, está falando aqui Agostinho, Atanásio, Jerônimo, poderia colocar Inácio de Antioquia, Justino Mártir, Tertuliano, outros nomes que eles deixaram escritos que moldaram, e aí preste atenção no que eu estou falando, você vai entender depois quando estudar a matéria, que muita coisa do que eles falaram são coisas boas, mas eles também erraram muito. Então teve pai da igreja que no mesmo livro ele falou algo muito bom que a gente usa até hoje como nossa teologia, mas no mesmo livro ele fala uma besteira gigante. Então essa besteira gigante a gente deixa de lado. Em todos os assuntos. Fala bobagem a respeito da divindade de Jesus, fala bobagem sobre mulher, o cara era um machista, e ele fala bobagem sobre mulher. Tem cara que fala bobagem sobre judeu, que judeu não deveria isso, judeu não deveria aquilo, causando perseguição aos judeus. Então, quando a gente fala dos pais da igreja, é um momento assim interessante da gente ler a história, mas sempre vamos fazer ressalva. Esse cara aqui falou muita coisa boa, mas ele falou essa bobagem, então corta a bobagem e deixa de lado. E o que vocês devem também prestar atenção nos seus professores. Se alguma videoaula minha, eu falar uma coisa que você considera uma bobagem, não está lá na Bíblia claramente, e o Jonas falou uma bobagem, fala, o Jonas falou uma bobagem, não concordo com essa opinião do Jonas. Porque uma coisa é a opinião do Jonas, outra coisa é o que a Bíblia ensina. Então vocês vão ter essa maturidade de não ter nenhum ídolo gospel e falar, ó, esse cara aqui, ó, eu concordo com ele 100%, não discordo em nada. Será? Quem aqui é casado, você concorda 100% com a sua esposa em tudo? Você concorda 100% com seu marido em tudo? Com seu filho, você concorda 100%? Com seu pai, com a sua mãe, você concorda 100%? Com o teu chefe da empresa, você concorda 100%? Então, por que existiria algum ser humano no mundo que você concorda em 100% com as opiniões dele? Quando você concorda 100% com alguém, é porque um dos dois não está pensando. É só um que está pensando. Então, vocês não precisam, quando tiver alguma videoaula, porque tem, tá? Quando tiver alguma videoaula que fala assim, ó, a Bíblia não fala, mas eu, Jonas, penso assim, você fala, concordo ou não concordo. E está tudo certo não concordar. E você pode trazer no dia que a gente se reunir aqui, você pode falar, ô Jonas, você falou assim, vamos falar sobre isso. E a gente conversa numa boa, porque aqui é um lugar para a gente praticar as ideias, tá? Então, quando fala pais da igreja, por favor, desde já, façam essa ressalva. Moldaram a nossa teologia, mas alguns deles falaram umas besteiras gigantescas, e a gente vai perdoar até pela época que eles viveram, né? A medicina não era tão avançada, ninguém tinha Google, né, para estudar tão facilmente. Para conseguir um livro, o livro era manuscrito, né, feito à mão. Já pensou você comprar um livro naquela época? Então, eles falarem uma bobagem é até perdoável por causa do tempo aí, tá? A gente só não precisa concordar e nem defender, tá?
E aí, passando aqui, eu falei que ia terminar em 20 minutos. Aí vem os protestantes, então tivemos a Reforma Protestante, com Lutero, Calvino e outros, né? A questão da sola escritura. E esses também falaram bobagem também, viu? A gente chama, nós os chamamos de os pais reformadores, Lutero, Calvino, Knox, Wycliffe e outros, Zwinglio e outros dessa época, nós chamamos eles de pais reformadores, de onde veio a igreja protestante. Mas também falaram bobagens gigantescas. Então, o Lutero escreveu um livro contra judeu que é um absurdo, altamente reprovável. Agora, por causa disso, eu vou jogar fora tudo que Lutero fez? Não. Então, a parte boa do que Lutero fez eu pego, porque ele teve que ter muita coragem para combater o Papa da época, né? E como era o sistema da igreja. Ele teve muita coragem, então ele recebe o mérito por isso, mas eu falo, ó, essa bobagem que ele falou, eu não concordo. E também não vou ficar defendendo, não. Falou bobagem, errou, segue o jogo. Foi um homem da sua época, né? Como já diz o clichê também, um homem da sua época. Então, nós vamos estudar também como nasceu a igreja protestante, de onde vem o pentecostalismo, que somos nós. A Assembleia de Deus, o irmão Rúlio não está na Assembleia de Deus, mas é pentecostal também. E qualquer outro que vier estudar conosco, pode ser presbiteriano, pode ser o que for, não tem problema. Mas todas essas igrejas vieram daqui, da Reforma Protestante. Então, leve em consideração isso, tá? Não precisa concordar em 100% com ninguém, nem mesmo com os pais da Reforma Protestante. Eles moldaram a nossa teologia sistemática, tanto os pais da igreja, lá da primeira igreja, quanto os pais reformistas, moldaram a teologia como é hoje. E aí nós temos uma diversidade teológica. Por quê? Porque você vai ter aqui diversas teologias, como teologia reformada, teologia luterana, teologia batista, teologia pentecostal, entre outras. Então, por isso que eu digo, se você for pegar algum professor, algum pastor, para assistir aula no YouTube, dá uma olhada qual é a linha dele, para você não ficar confuso, por enquanto, né? Se ele for calvinista, se ele for reformado, que praticamente é a mesma coisa. Se ele for batista, se ele for neopentecostal, vai ter umas coisinhas ali, por exemplo, o neopentecostal ensina que existe maldição hereditária. E a Bíblia não fala nada disso de maldição hereditária. Aí você vai ficar com a cabeça confusa. Ai, meu Deus, eu estou trazendo os pecados dos meus pais. Ai, meu Deus, o meu filho vai pagar pelo meu pecado. Que injustiça seria, né? E na Bíblia fala que Deus não faz isso. Ele não desconta. Vocês nunca mais dirão que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram apodrecidos. Porque não faz sentido. Cada um vai pagar pelo seu próprio pecado. Mas se você pegar um pastor neopentecostal, ele vai falar isso. Aí você vai ficar confuso. Se você pegar aí um pastor, um professor calvinista, ele vai falar que os salvos já são escolhidos. Já está predeterminado quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Você não tem livre-arbítrio. Você não tem livre escolha. O calvinista pensa assim. Então, por isso que você tem que ter cuidado quando você está estudando teologia. Quando você tiver aqui a base sólida do que você tem, do seu pentecostalismo, e do livre-arbítrio e tudo mais que a gente ensina, que você crê, você já crê nisso, mas você ainda não sabe qual é a linguagem técnica para isso. Você vai aprender a linguagem técnica e você vai poder depois comparar com qualquer outro, sem nenhum problema. Continuando aqui, a teologia nos dias de hoje, né? Ela tem alguns desafios. Por quê? Porque nós temos aqui a questão da sociedade moderna, a globalização, secularização, pluralismo. Nós tivemos um grande milagre, entre aspas, que foi o quê? A invenção da imprensa. A imprensa de Gutenberg. Foi isso que os pais protestantes aproveitaram para espalhar o protestantismo. Por quê? Podia imprimir agora, não era mais manuscrito. Já pensou? Para comprar um livro, alguém tinha que escrever à mão. Mas com a invenção da imprensa, você batia a página, já saía uma página, né? A tecnologia foi melhorando, começou a imprimir livro, imprimir. A produção literária, ela explodiu, né? Então, qualquer pessoa escrevia o livro, na máquina de escrever ali, rapidinho, fazia uma cópia, mandava para a fábrica, imprimir os livros e ir embora. E com digital?
que qualquer pessoa escreve um livro, põe aqui em PDF e espalha para milhões de pessoas. E agora, com a inteligência artificial, com o chat GPT, que qualquer pessoa escreve um artigo, e vou falar para vocês, quer usar chat GPT para fazer trabalho? Usa, só não copia e cola. Usa como ferramenta de pesquisa, tá ok? Mas com isso tudo, então uma produção, o que eu acho, o que o outro acha, então surgiram várias teologias. Então tem a teologia que é mais ortodoxa, que a gente se considera ortodoxo, mais conservador na teologia. Tem a teologia neo-ortodoxa, tem a teologia progressista, tem a teologia pluralista, e tudo isso nós vamos falar. Tem a teologia liberal, que Adão e Eva não existiu, ali é só uma narrativa. Jonas da barriga do grande peixe não existiu, é só uma narrativa. Então tem tudo isso tem hoje na internet, no YouTube, nos e-books, né, que você pode baixar. Então esse é o desafio da teologia hoje, é você manter, né, a sua crença de que a Bíblia é a palavra de Deus e que você pode e deve, principalmente você que é seminarista, ser um defensor dessa teologia mais ortodoxa, né, que crê na palavra de Deus literalmente. Diálogo interreligioso, isso é importante para nós que estamos aqui, no Japão principalmente, mas quem está no Brasil também, acredito que não deixa de ter as suas experiências com pessoas de outras religiões, principalmente religiões de matriz africana no Brasil, por exemplo. Então, hoje em dia, tem até questão judicial, que você pode criminalizar. Por que a pessoa está me processando? Só porque eu fui lá e falei que a religião dela é do diabo, que ela vai para o inferno? Só por isso vai me processar? Mas peraí, amigo, você não tem uma abordagem melhor não também? Não dá para você... O cara não quer se converter. Vocês são vizinhos. Ele é de uma religião de matriz africana. Ou, no meu caso aqui, nosso caso que está no Japão, todo mundo aqui dos vizinhos são ou budistas ou shintoístas. Eu vou sair mandando todo mundo para o inferno aqui no Japão? Que vizinho horrível eu seria, né? Então é melhor que eu tenha uma conversa de diálogo e, com o tempo, essa pessoa veja Cristo em mim, né? Então é necessário, nos dias de hoje, você vê no YouTube, pessoa fala assim, eu sou satanista, e ele tem um conhecimento do hebraico muito grande. Tem conhecimento da Bíblia muito grande. Tem no YouTube aí. Satanista falando da Bíblia. Tudo errado, tudo atravessado. Mistura com maçonaria, que mistura com cabala, que mistura com o Alcorão, mas uma bagunça, um monte de erro geográfico, teológico, histórico. Para quem conhece, vê esse cara falando, fala, cara, você está fazendo uma salada aí, uma bobagem. Mas quem não conhece, vê o cara falando com tanta propriedade e acredita nele, né? Então, hoje em dia é um dos nossos desafios também. Não está falando mais de teologia só quem é crente, cristão, religioso. Todo mundo está falando de teologia. Para ir para o final aqui, aplicações práticas. Que você tenha uma fé mais fortalecida, que você não deixe de fazer os seus devocionais, oração. Quem crê no batismo com o Espírito Santo, né, fala línguas estranhas, dom de profecia, dom de cura, não perca o seu calor espiritual porque está estudando teologia. Se você faz uma teologia que te deixa frio, então você não está estudando teologia do jeito certo. A teologia te aquece o coração. Ela te dá certeza da tua fé. Você perde as meninices, né? As meninices. Por exemplo, você lê lá na Bíblia, porque a jactância do vosso coração. Jactância? O que será jactância? Ó Deus, me revela o que quer dizer jactância. E aí você faz jejum de 7 dias para Deus te revelar. Deus me dá um sonho, o que significa jactância? Não, está errado. Pega o dicionário, vai na letra J e procura jactância. Está ali. Então, espiritualizar uma coisa que não é espiritualizável é coisa de criança. Criança que acha que o pai é super-herói. Quando você se torna adulto, você fala, pô, pai, eu sei que você não é um super-herói, mas você é um herói de um outro jeito. Para mim, de um jeito que agora eu entendi. Né? Quando você tinha que pagar a conta, pagar seus impostos, chegava cansado, brincava comigo. Você virou, agora eu sei. Então, Deus se torna esse Deus real.
deixa de ser esse Deus super-homem, que a gente acha que vai salvar a gente, que a gente está caindo do prédio o tempo todo, e passa a ser um Deus real, presente, que me leva para a maturidade, né? Então, não perca o seu fervor espiritual porque está estudando teologia. Esse curso deve te ajudar a ser mais fervoroso, alguém fervoroso com consciência, tá? E por último, estou falando por último aqui porque eu acho que já está a conclusão. A relevância da teologia, né? Está com vocês agora, pessoal. A turma de vocês, né? Principalmente para quem está no Japão, eu coloquei um comentário aqui. Estamos num país com apenas 2% de cristãos, né? E quem está no Brasil também tem seus desafios. Vocês são a continuidade de tudo isso que eu falei. Nós somos a continuidade. O que começou lá em Moisés, Deus dá um livro e fala, tábua, né? Tó, ensina para o povo. E desde lá eles estão ensinando, até os dias de hoje, passou por tudo isso que eu falei, dos pais da igreja, tal, e chegou em nós. Então, vocês são as pessoas que Deus conta para concluir esse curso, e a partir daqui 2 anos, né, preferencialmente, que vocês terminem esses 2 anos. Passa tão rápido, pessoal. Quem tem mais idade aqui sabe que 1 ano não é nada. Um ano dá mais ou menos 2 semanas e meia, de tão rápido que é. Então, assim que terminar esses 2 anos, que vocês sejam os próximos professores. E quem gostar da matéria, quem gostar, fala, ó, eu gostei disso aqui, é um esporte que eu quero praticar, teologia. Eu convido vocês a serem professores aqui das nossas matérias futuras, para que a gente possa levar para mais pessoas esse conhecimento na escola dominical, no departamento, na igreja local, em outros lugares, ok? Alguma pergunta, pessoal, sobre essa explanação aqui? Se não tiver também, vamos abrir o microfone para cada um fazer a sua consideração final e a gente encerrar nosso encontro de hoje. E eu aguardo vocês no Classroom. E eu vou fazer o grupo e a gente vai se conversando por lá, ok? Deixa eu começar com quem aparece aqui da esquerda para a direita aqui na minha tela. A Vitória não está podendo falar, então ela só está ouvindo. Aqui, Julio Nakayama. Você aparece primeiro aqui, Julio. Y por sobre todo meternos con el Espíritu Santo, como dice la palabra, que el Espíritu Santo es nuestro maestro. Que, como yo siempre suelo decir, que la llave para la Biblia y para el estudio de Dios es el Espíritu Santo. Yo les animo a que vivamos, busquemos, anhelemos y que le pidamos a Dios que nos dé mucha perseverancia para terminar el curso y así como dijo el profesor Jonas, de aquí 2 años seamos nosotros las personas que enseñemos a la nueva generación. Por eso yo les animo, tengamos intimidad y amor con el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Amém, graças, irmão. Deus te bendiga. Irmão Márcio Tsutsumi. Senhor, para os irmãos, a gente vamos se esforçar aí para terminar esse curso, né? Que Deus possa usar nossas vidas, né? Para as almas, importante para as almas, né? Serem salvas. E que esses 2 anos aí, meus irmãos, vai ser... Hoje eu vejo que tudo passou rápido na minha vida. Eu não sei se tem muitos irmãos que sabem o que aconteceu na minha vida, mas passou muito rápido. E esse curso, para mim, ele vai ser como se fosse 2 dias. E vou seguir firme até o final. E quero que os irmãos sigam firme com nós aí também, para dar a mão um pro outro. Tá bom? Deus abençoe todos aí do Brasil. Fica com Deus. Os irmãos aqui do Japão também fica com Deus. Que Deus continue abençoando a vida de todos aí. Amém, irmão Márcio. Muito obrigado. Deus abençoe. Rafa. Que todos venham conseguir concluir e que venha nos dar muita sabedoria para entender a palavra. Amém. Muito obrigado. Vitória não está podendo falar. Irmã Lúcia Márcia.
única coisa que eu peço a Deus é sabedoria. Sabedoria. Porque através dela eu acredito que nós temos a resistência. E se não tivermos o Espírito Santo na nossa vida para nos trazer revelação, assim como a palavra de Deus cura, ela também mata. Então, que essa sabedoria a todos nós possa vir não do nosso entendimento, mas da verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa revelação seja dada pelo Espírito Santo em nossas vidas, nos fortalecendo, nos dando sabedoria, nos dando conhecimento e, principalmente, a humildade de aceitar e de respeitar as opiniões contrárias a nós. É o que eu desejo a mim e a todos vocês, a unção do Espírito Santo na nossa vida, nesses 2 anos de jornada. Amém. Amém, muito obrigado. Pastor Tiago Ito. Glória a Deus. Eu, de verdade, fico muito alegre, feliz de poder estar ouvindo palavras maravilhosas, né? Tenho certeza que esses 2 anos, sim, vai passar rápido, porque dizem que tudo que é bom parece que dura pouco, né? E vai ser 2 anos aí, já deu para sentir que vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Olha, Atos capítulo 4, versículo 20, Pedro e João, de certa forma, estavam tentando impedir eles de pregarem, de falarem sobre Cristo, aquilo que eles aprenderam. Eles disseram assim, ó, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu tenho certeza que daqui 2 anos a gente vai ouvir muita coisa, e não só ouvir e ver, e vamos colocar em prática e seremos todos instrumentos nas mãos de Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Essa, então, é a nossa turma. Quem tem o casal de irmãos que não puderam entrar, mas eles vão assistir, e na próxima eu espero que ele esteja aqui conosco.